Nesse vídeo, nós vamos aprender as etapas que formam o fluxo do processos de clientes em constituição. Então, quando a gente fecha um cliente e ele vai ser constituído aqui no nosso escritório, a gente faz o cadastro do cliente no domínio e no Gesta, e ali a gente vai colocar os responsáveis por cada setor desse cliente. Então, aqui nós vamos falar especificamente sobre o atendimento. Então, o atendimento vai ser responsável por algumas tarefas desse fluxo e a pessoa que está linkada no atendimento desse cliente foi feito lá no cadastro inicial do cliente, tá? Então, aqui nós vamos ver que o fluxo da constituição de um cliente é um fluxo grande, um fluxo extenso, com muitas etapas, que uma dependem da outra, né? Então, a separação aqui do fluxo mostra etapa 1, etapa 2, 3, 4, e assim a gente vai dando sequência até a etapa 12, que é o final da constituição de um cliente. Então, aqui nós vamos começar falando dessas tarefas que estão printadas num quadradinho laranja, são tarefas de responsabilidade do atendimento. A primeira tarefa, como vocês podem ver aqui, é uma tarefa que é a mais importante de todas, que é preenche formulário de constituição. É nessa tarefa que nós vamos basear todos os processos. Tudo que vier após ela será baseado conforme foi preenchido nesse formulário de constituição. Então, eu preciso que vocês prestem muita atenção nos dados que a gente vai precisar colocar nesse formulário. Então, eu trouxe aqui um slide específico para esse formulário, tá? Esse formulário a gente coloca lá as informações que não podem faltar. Então, vamos lá. IPTU. Se é uma empresa que ainda não tem constituição, a gente vai precisar do IPTU. Como que eu consigo o IPTU? No carnê do IPTU, na parte da frente, na capa, vem um número lá embaixo. Um outro jeito de conseguir também é se a empresa está num prédio que tem outras empresas constituídas lá, você pode olhar o alvará de uma empresa que está no mesmo lugar, no alvará de funcionamento embaixo tem o número do IPTU. Então, são duas formas que você pode dar de alternativas para o cliente conseguir esse número do IPTU. É importante que, ao vocês receberem essa documentação, vocês vão lá no site da prefeitura, digitem esse IPTU para ver se é do local certo. Porque imagine que o cliente envie um IPTU errado. Vocês vão colocar no formulário, a empresa vai ser constituída no lugar errado. Já pensou o prejuízo que isso pode causar? Então, antes de vocês colocarem aqui no formulário, vocês consultem para ver se o cliente mandou o IPTU correto. Uma outra informação é o comprovante de endereço. Precisa ser o comprovante de endereço igual também o cadastro na prefeitura. Então, vocês pesquisem antes, porque muitas vezes tem diferença de nome de rua, o número da sala também tem que colocar o número bem certinho, porque numa fiscalização, se tiver número de sala errada, pode dar errado. O número do prédio. Então, tem que ter muito cuidado com essas informações do endereço, para depois não ter que refazer esse processo. Também já precisa pedir para o cliente o contrato de locação. Se a sala for locada, se a casa for locada, o contrato de locação também já peça para o cliente anexar aqui. Documento dos sócios. Então, quem vai constituir essa empresa, quem vão ser os sócios, a gente vai precisar da CNH ou do CRM, que ali tem todas as informações. Então, indo aqui para baixo, a gente também tem informações de quem que vai ser o responsável legal na Receita Federal. Normalmente a gente sugere para um sócio que tem mais mobilidade, né? Que é aquele que a gente acaba se comunicando. Quem vai ser o sócio administrador? O que é um fato importante aqui lembrar? Se a pessoa tiver concurso público, ela não pode ser administradora. Então, precisa nomear uma outra pessoa. Então, é importante vocês passarem essa informação para o cliente na hora de solicitar essas informações.
Regime tributação, se vai ser do Simples Nacional, se vai ser do lucro presumido, porque aqui na Constituição que a gente faz essa opção, não pode esquecer disso, não dá para mudar depois. Eu constituí Simples Nacional, agora eu quero mudar para lucro presumido. Vai precisar fazer um outro processo e vice-versa, é só uma vez por ano, então só em janeiro. Eu esqueci de colocar que o cliente era Simples Nacional. Se não pedir agora, só no começo do próximo ano. E aí colocar se vai ser empresa limitada, se vai ser individual, o que vai ser, tá? Aqui para baixo, 3 razões sociais. Gente, razão social, a gente pede 3 opções, porque a junta ela não aceita razões sociais iguais aqui na junta de Mato Grosso, por exemplo. Então, ela já pede 3 para não ter que indeferir o processo e fazer tudo de novo. Se o primeiro for indeferido, ela usa o segundo. Se o segundo já tiver alguém, ela usa o terceiro, naquele mesmo processo. Se a gente colocar só um e for indeferido, vai ter que fazer o processo todo de novo. Então, a gente já pede 3 opções para o cliente para agilizar esse processo. Uma outra questão importante é o nome fantasia. Perguntar se o cliente vai querer já que saia com o nome fantasia, bonitinho, qual que é o nome. Lembrando que os serviços que são citados na razão social, eles precisam estar lá nas atividades do quadro societário. Porque vamos imaginar assim, ó, Vanessa Serviços Médicos e atividade é de contabilidade. Vai ser indeferido. Tem que ser o serviço que é do quadro societário, tá? E a gente pode usar abreviação de nome ou um nome genérico, por exemplo, que a gente tem Cerrado, Primavera, essas coisas assim que não tem ligação e citar o serviço que é feito. Então, pode existir Primavera Serviços de Oftalmologia e a atividade ter serviço de oftalmologia. Pode ser Cuiabá Serviço, se não tiver, né? Claro, né? Cuiabá Serviços Médicos. Pode ser um nome que é um nome comum, um nome qualquer, e aí cita o serviço que é feito. Ou então sobrenome, abreviação de sobrenome. Então pode ser Nóbrega e Pongelupe, serviços de contabilidade, tá? Então a gente pode sugerir para o cliente também. Precisa ter a descrição dos KNAIs, qual será o KNAI. Lembrando que a hora que for colocar o KNAI, gente, pesquisem para ver se o KNAI de fato representa aquilo que o médico está prestando serviço, para não colocar KNAI enganado. Lembrar também sobre a necessidade de regularização de alvarás. CRM tem desconto para alguns KNAIs, então tem que ficar atento a isso para não colocar KNAI que depois vai lá no CRM e perdeu o desconto. Né? Por exemplo, exames perde o desconto lá no CRM. Vai precisar mesmo? Se precisar, tem que colocar, mas às vezes não é necessário. Às vezes colocou uma atividade que lá na frente vai fazer e agora vai ter que regularizar o alvará sanitário já com essa atividade. Então tem que tomar cuidado aqui, escolher muito bem escolhidos os KNAIs para não ser empecilhos para a regularização dessa empresa, tá? Que também é importante a gente falar aqui do quadro societário. Quadro societário, quem vão compor, quem vai, né, são as pessoas e os percentuais das cotas desse quadro societário. Gente, casado, marido e mulher, não podem ser sócio caso sejam casados em regime de comunhão universal de bens. Vocês precisam alertar o cliente para isso. Só pode ser se for separação total ou comunhão parcial. Universal não pode ser sócio. Tem que lembrar aqui também sobre no quadro societário, a administração, né? Aquela pessoa que vai ser o administrador, não ter concurso público para que não dê problema no concurso dele. Capital social, valor do capital social. O valor do capital social é aquele valor que o sócio vai integralizar na empresa. Então, eu sou sócio pessoa física, estou abrindo uma empresa. Eu vou iniciar essa empresa com quanto? Com R$1.000, com R$10.000, com R$100.000? Vanessa, mas como eu sei isso?
vai fazer o aporte na conta. Então, a partir do momento que ele abre a empresa, eu quero começar essa empresa com 50 mil reais, porque eu vou pagar os funcionários, no primeiro mês ainda não vou ter movimentação. Ah, não, eu vou começar com 10 mil reais, que vai ser o mínimo ali para eu pagar umas contas que aparecerem. Então, vai lá, abre a conta da PJ e o sócio pessoa física manda da sua conta da pessoa física para a conta da PJ. Essa é a regra, é assim que deve ser feito, tá? E lembrando que também, caso essa integralização não seja de forma monetária, dinheiro depositado na conta, pode ser através de compra de equipamento, compra de uma máquina, compra de um carro, tá? Em nome da PJ, aí manda a nota para gente olhar que de fato foi integralizado esse bem na PJ como capital social, tá? Uma outra informação importante que tem que ter nesse formulário é sobre a informação lá do financeiro. O que combinou com o cliente? Para não causar o estresse. Ah, eu combinei esse valor, era parcelado, não era. Então, precisa já estar aqui formalizado, combinado com o cliente. Não dá para fazer serviço que é cobrado extra sem ter combinado com o cliente para depois chegar uma surpresa de cobrança para ele. Ele vai ficar estressado. Então, já combine aqui quanto é o pagamento e a forma que o cliente quer pagar. Tá? Então, esse é o formulário de constituição. Todas essas linhas, todos esses itens precisam estar preenchidos. Esse é o primeiro passo, essa é a primeira tarefa que tem que estar lá completinha. Os outros anexos aqui dessa tarefa, além do formulário, são o comprovante de IPTU, que eu já citei, o comprovante do CRM, que é a carteira profissional, o formulário de constituição, que é esse que a gente falou juntos, e o print da negociação, que é aquilo que foi combinado com o cliente da forma de pagamento, para depois ele falar, não fui avisado, tem lá o print garantindo que ele recebeu essa informação. Então, essa é a primeira tarefa que vai basear todas as outras nessas tarefas de constituição. A próxima tarefa que a gente tem aqui para o atendimento é bem simplesinha. O setor de processos vai disponibilizar uma taxa para pagamento na etapa anterior a essa, taxa da junta comercial, atualmente é R$210, né? E o atendimento vai ser responsável por ir lá no grupo, enviar para o cliente, solicitar que ele pague de forma imediata e não no vencimento da taxa, solicitar o comprovante de pagamento. E assim que você enviar, você tem que ficar com a tarefa aguardando. Você não vai concluir, já enviei para o cliente, agora está a responsabilidade dele pagar. Não, não é isso. Você tem que aguardar, a tarefa fica aqui parada, você printa nesse primeiro item, que é comprovante da taxa, você vai anexar que você mandou a taxa lá no grupo, mas o segundo item é o comprovante de pagamento. Aí você anexa aqui o comprovante de pagamento. Essa tarefa só é concluída após o cliente pagar. Gente, não é agendar, é ele mandar o comprovante de pagamento dessa taxa. Se ele agendar para vencimento, só vai ser liberado lá no vencimento. Então, como ele já quer constituir agora, tem que orientar. Cliente, é para fazer o pagamento e eu preciso do comprovante de pagamento com data de hoje. Ele pagando, vocês anexam e essa tarefa vai lá para o setor de processos. Bom, agora o setor de processos já fez o contrato, já está validado, a gente vai solicitar para o cliente a assinatura de forma digital, é um link. Então, na tarefa anterior, o processo tem disponibilizado lá o link para assinatura. Então, você vai enviar o link para o cliente e orientar o cliente como que ele faz para assinar, né? Pode ser com o Gov. O cliente clica lá, vai acessar o Gov dele, vai fazer a assinatura e vai mostrar que assinou. Então, no primeiro anexo, é o print, você mandando para o cliente, mostrando que o cliente precisa assinar. O segundo anexo é você mostrando que já foi assinado, que está tudo certo.
Lembrando que só pode concluir essa tarefa após o cliente, né, todos os sócios terem assinado. Então, não adianta mandar essa tarefa para frente se está faltando o sócio assinar, se não deu certo a assinatura. Então, tem que resolver aqui, a tarefa fica em aberto até o atendimento resolver todas as assinaturas no contrato. Bom, a próxima etapa é o contrato já foi ok, já foi deferido, já está tudo bonitinho, o processo já olhou, já tem CNPJ, o atendimento vai enviar para o cliente e dar a notícia. Cliente, olha, seu contrato já foi deferido, já está valendo, já está regularizado na junta comercial, já temos o cartão do CNPJ e envia lá no grupo o contrato social e o CNPJ. E junto disso já vai pedir o licenciamento respondido. Então, mando um link na etapa anterior, tem um link para o cliente entrar e dar ok no licenciamento. Tem umas perguntinhas lá bem simples que o cliente tem que responder, ele responde, dá o ok e o processo vai ser liberado para a gente fazer o alvará. Lembrando que tem muitos clientes que disponibilizam o Gov. Se o cliente disponibiliza o Gov, o atendimento entra lá e faz essas respostas, liberando o licenciamento. Então, essa tarefa é uma tarefa que ela tem vários itens ali, ó. O que é? Ela é o print o print. Aqui, peraí, que eu passei aqui para frente, ó. Então, aqui nós temos a tarefa, ó, do print da solicitação para o cliente responder as questões do licenciamento, o print mostrando que o licenciamento está respondido e o print do envio do contrato social e do cartão do CNPJ no grupo do cliente. Então, são 3 coisas que o atendimento precisa fazer nessa tarefa, tá bom? A próxima tarefa, ela é uma tarefa simples, que é abrir a tarefa de cliente novo. Então, a partir do momento que sai o CNPJ, a gente já precisa, de forma urgente, abrir a tarefa de cliente novo. Por quê? Porque já temos obrigações para serem cumpridas. Tem que tomar sempre muito cuidado na data, principalmente se o cliente abriu ali no dia 25, 26, até dia 30 do mês anterior, a competência dele é naquele mês anterior. As obrigações já contam para o mês anterior. Então, esses clientes que abriram o contrato lá social, o cartão do CNPJ, tem lá 25, 26, se atentar lá na abertura de cliente novo para não demorar para a gente perder o prazo de regularização da empresa. Precisa ser muito rápido. Nessa tarefa lá de cliente novo, aqui, cliente novo é um fluxo à parte, né? Não faz parte dessa tarefa aqui. Aqui, o que a gente quer? Nesse anexa print. Vai lá no fluxo de tarefa de cliente novo, abre um fluxo, printa ali a abertura do fluxo e coloca aqui. Isso aqui é para a gente garantir que foi aberta uma tarefa de cliente novo, tá? As negociações desse cliente novo precisam ser feitas com o supervisor de atendimento. Então, apareceu essa tarefa, corre o supervisor de atendimento e fala, olha, esse cliente, qual que é a particularidade, quanto que vai cobrar mensal, o que tem, e aí dá sequência nessa abertura de cliente novo, mas precisa ser feito de forma bem rápida para não perder o prazo das obrigações. A próxima etapa do atendimento é essa tarefa aqui de criação de conta bancária. Aqui precisa abrir o CNPJ, já mandar para o cliente. Cliente, seu CNPJ está aberto, seu contrato, agora a gente já precisa abrir uma conta bancária para essa empresa para você fazer a integralização do capital social. Abrimos com 10 mil, agora você vai transferir o seu dinheiro da PF lá para a conta da PJ. Você abriu, eu preciso que você me mande aqui o print dessa integralização dos dados da conta, da abertura da conta. Já falar que a gente vai precisar também fazer o acesso secundário, tá? Aqui não precisa só finalizar com acesso secundário, não. Aqui a obrigação desse fluxo
dessa tarefa, ela é finalizada quando a gente recebe o print da integralização do capital nessa conta bancária, tá? A próxima tarefa é, deixa eu olhar aqui. Bom, essa próxima tarefa é sobre o alvará. A tarefa anterior é o processo, o setor técnico, ele liberando a taxa para o alvará de funcionamento. Ele liberou a taxa na tarefa anterior, aí vem agora para o atendimento enviar para o cliente essa taxa, e igual todas as taxas, a gente precisa enviar e aguardar o comprovante de pagamento da taxa. Não é agendamento, é comprovante de pagamento. Anexa aqui o comprovante de pagamento da taxa. Após o anexo do comprovante de pagamento da taxa, essa tarefa está concluída, porque aí a próxima etapa vai ser a liberação do alvará de funcionamento. Aí a próxima tarefa do atendimento é sobre a regularização dos alvarás. Então a gente já vai ter, né, que o contrato social, o cartão do CNPJ, já está feito o licenciamento lá, respondido as questões das atividades, o que o cliente faz, a gente já consegue ir dando sequência às regularizações, ao alvará. Então aqui, ó, são vários prints. Abrir o fluxo do alvará sanitário, abrir o fluxo do CREFITO, abrir o fluxo do bombeiro, abrir o fluxo do CNES, abrir o fluxo publicidade, abrir o fluxo do alvará ambiental. Igual tem a tarefa lá de abrir a entrada do cliente novo, aqui vai precisar abrir esse monte de fluxo para que a regularização dos técnicos sejam feitos em um outro local, tá? Não pode concluir essa tarefa aqui sem um print em cada item desse de abrir fluxo dos alvarás. A próxima tarefa aqui é sobre o alvará de funcionamento. O alvará de funcionamento aqui saiu e vai enviar para o cliente. Lembrando que qual é a orientação? Dele deixar visível na parede, para que quando o fiscal vá lá, possa estar, né, de forma visível para pacientes, fiscalização, colocar num quadrinho. Então, envia o alvará para o cliente e dá orientação para ele colocar num alvará, num local exposto. E aqui, a última etapa é quando o setor de processo. Bom, e para finalizar esse fluxo, né, esse fluxo longo, última tarefa, que é toma ciência do processo. Essa toma ciência todos os setores recebem, que é para falar o processo foi finalizado, todas as etapas estão cumpridas. O atendimento tem como print aí confirmar com o cliente que o processo foi finalizado, que a empresa já está apta a emitir nota fiscal, que os alvarás já estão em andamentos obrigatórios, né, com tarefas. É aquele momento de dar uma checada geral e se comunicar com o cliente, falando que foi finalizado, que o alvará foi enviado, que o contrato também, emissão de nota, que já está tudo certinho, a empresa dele já está regular. Então, o print é dessa informação no grupo para o cliente. E assim, aqui a gente finaliza todas as tarefas desse fluxo de constituição de cliente do setor de atendimento.